Olá, amados e amadas. Então, estava aqui acabando de gravar a aula da nossa primeira jornada do Reconnect-se, né? A nossa primeira aula que é a meditação do Japamala. E aí me deu uma vontade muito grande de compartilhar com vocês uma aula que eu fiz com os meus alunos essa semana, onde nós falamos um pouco das percepções, né? Então, hoje eu vou começar uma série chamada de Chá Criativo, onde eu vou trazer um pouquinho da experiência do feedback não só dos meus alunos, dos meus amigos, dos meus cursos, das minhas jornadas, trazer um novo olhar, né? Ou simplesmente compartilhar com vocês algo que está no meu dia a dia, né? Então, falando um pouquinho da aula, nós estávamos falando sobre as percepções, né? Que na psicologia, na ciência, na neurociência, né? No comportamento cognitivo, essas percepções são capacidades, né? De adquirir ou de você simplesmente absorver o conhecimento. Seja um conhecimento do dia a dia, seja um conhecimento de estudos, seja um conhecimento de vida. Então, nós temos essa percepção, né, durante o nosso dia a dia. E o mais importante, nós não sabemos o que fazer com essas percepções, porque até então elas não são comuns para a gente. A partir do momento que essa vivência, esse conhecimento e essa história se torna comum para mim no meu dia a dia, eu consigo reconhecer no outro esses pontos também. Tá, Ale, entendi que a percepção é a minha forma de internalizar, né, esse meu conhecimento, de absorver esse conhecimento que eu acabei de compreender, de vivenciar, de entender. Mas o que eu faço com isso? E daí? Então, as percepções, eu tive até um feedback de fazer essa aula com eles, de tanto ouvir agora nesse processo da pandemia falar sobre curvas, né? Então, assim, a curva da pandemia, né? Está subindo, a curva está descendo, a curva está estabilizando. Então, será mesmo que a gente deve ter as percepções só das coisas negativas? Vamos trocar a nossa percepção aqui e passar ela para um ponto positivo. E aí é o que eu falei com eles. Você não acha que nós estamos numa curva de conhecimento? A nossa curva do momento é o nosso conhecimento. E seja ele um conhecimento pessoal de cada um, o que você precisa nesse momento modificar na sua vida, ou seja um conhecimento geral do que você precisa compartilhar com as pessoas. E eu confesso que, pessoalmente, esse processo da pandemia foi um autoconhecimento para mim, mais uma vivência de autoconhecimento. Mas, acima de tudo, aprender a compartilhar tudo que eu vivencio. E não é fácil. Eu sempre falo isso, não é fácil gravar vídeo, não é fácil expor o que você tem dentro do seu coração, mas a partir do momento que nós temos um conhecimento e temos a oportunidade de aumentar essa curva de conhecimento, não só para mim, mas para os outros também, tudo se torna não só transformador, mas se torna recompensador. Então, de coração aberto, eu peço para você que nessa dica, nesse chá criativo de hoje, você pense na sua curva de conhecimento, nesses 6 meses que estamos vivendo aí de pandemia. E faz um autoconhecimento, faz aí uma autorresponsabilidade. Será mesmo que eu estou fazendo tudo que eu deveria, o que eu preciso para ter a consciência da transformação? Então, eu deixo essa dica para vocês. Pega um chazinho e vai pensar sobre isso. E deixa aqui os teus comentários para eu saber o que você achou desse nosso chá criativo. Mais uma vez, gratidão por estar aqui ouvindo as minhas percepções. Grande beijo!